Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. E eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, gente, a gente está corrigindo o Enem de 2023, primeira aplicação Caderno Azul. E hoje, em especial, gostaria de parabenizar todos os professores também, né? Hoje, no Dia dos Professores, parabéns por essa missão tão bonita de vocês, né, também, de compartilhar conhecimento, né? Isso é algo muito bonito, né? Então, parabéns a todos os professores, tá bom? Então tá, vamos lá, vamos para a questão 33. A questão 33, ela descreve pra gente o seguinte, ela tem um texto, ou um quadro, perdão, com uma pintura, né? Que descreve o seguinte, ó. Eternos caminhantes, olho sobre tela. Ok, o texto 2, ele descreve pra gente o seguinte. Em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposições da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país, na Grande Ação Nacional Socialista contra a Arte Degenerada, perseguição à arte moderna em tempos de guerra. Ok, a pergunta é a seguinte: quase 50 obras de Lasar Segall foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX. Entre elas, a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada, pelo quê? Então, olha só, a representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente, B. Manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição, C. Expressar a cultura artística por meio da representação parcial do corpo humano, D. Apresentar uma composição que antecipe o imaginário artístico germânico, ou E. Estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva da cultura. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Sim, gente, vai representar uma estética que tida como inconveniente para o ideário político vigente. Por quê? Porque a gente vê uma repressão forte em relação à obra, né? Tanto que, se vocês forem analisar o texto, ele vai descrever pra gente, ó, que ela foi uma obra perseguida, né, ó. Aqui a gente tem a imagem, né, do texto, Eternos Caminhantes, e o texto 2, que ele é um complemento da imagem, ele vai descrever, ó, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições de exposições da arte degenerada promovidos por membros do Partido Nazista Alemão, ou seja, as edições da exposição de arte degenerada. Como assim, ó? Se a gente for analisar, ó, ela voltaria a ser exibida a exposição da vergonha, porque ela foi promovida por pequenos grupos abastados, né? Ao ver deles, né? E em 1937, ela foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país em grande ação nacional socialista contra a arte degenerada, né? Então, a gente pode perceber que ela sofreu uma forte repressão, né, pelo Partido Nazista daquela época. Isso tem tudo a ver, está ligado com o ideário político, tá, gente? Ó, representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente, ou seja, né, é que nem aquelas obras que foram censuradas, né, no período da ditadura, né, ou seja, né, por quê? Porque ela representava muitas coisas, né, ela tinha um forte poder aí social, né, no sentido de expressar sofrimento, né, e aquela época a gente sabe que aquele regime ele era muito autoritário, né, foi um dos piores regimes, né, a gente sabe que o período nazista houve uma forte repressão com qualquer tipo de manifestação cultural que fosse ou representasse alguma coisa ao ver deles que fossem contrárias àquele regime, né, principalmente, né, a questão cultural, a questão política, religiosa, ou seja, qualquer coisa que fosse contra, né, era censurado, justamente por serem regimes autoritários, né. Por esse motivo que vai estar muito ligado à questão política, tá, desse ideário aí, que infelizmente acontecia, né, esse ideário vigente aí nessa época. Então,
por esse motivo aí que vai ser a letra A, tá? Não vai ser manifestar posicionamento político-cultural, tá? Aqui no caso, sim, ela manifestava, mas quer saber aqui o motivo, ó, por que ela foi confiscada, tá? Por que foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX? Então, ó, entre elas, ela foi considerada degenerada por quê? Exatamente por isso, porque ela tinha um teor de trazer revolução, né? Um teor de sofrimento, ou seja... E, gente, esses regimes totalitários, autoritários, totalitários, enfim, foram cruéis. Então, qualquer tipo de manifestação artística, cultural, era censurada, né? A gente tem exemplos aí de várias coisas, né? A questão da perseguição, enfim. Todo regime autoritário, totalitário são cruéis, né? Ou seja, aquele regime opressor, né? Censurador, né? Então, por esse motivo aí que vai ser a letra A, tá? Não é só manifestar, expressar, não. Tem muito, tá muito ligado à questão de um ideário, perdão, político vigente, tá? Essa questão aí de censura, viu? Por esse motivo que é a letra A. Ok, vamos para 34. A questão 34 tem o texto 1, tem o texto 2. O 1, ele descreve pra gente o seguinte: logo no início de gira, um grupo de 7 bailarinas ocupa o centro da cena, mãos cruzadas sobre o lateral esquerdo do quadril, olhos fechados, troncos que pendulam sobre si mesmos em vaguíssimas órbitas. Tudo nelas sugere o transe. Está estabelecido o caráter volátil do que se passará no palco dali para frente, mas engana-se quem pensa que vai assistir a uma representação mimética dos cultos afro-brasileiros. Texto 2, no texto 2, na verdade, perdão, é uma imagem, tá? Não o texto é uma imagem. Aí a pergunta é a seguinte, ó, o comando da questão, né? No diálogo que estabelece com religiões afro-brasileiras, sintetizado na descrição e na imagem do espetáculo, a dança exprime uma o quê? A. Crítica aos movimentos padronizados do balé clássico. B. Representação contemporânea de rituais ancestrais extintos. C. Reelaboração estética erudita de práticas religiosas populares. D. Releitura irônica da atmosfera mística presente no culto de entidades. Ou E. Oposição entre o resgate de tradições e a efemeridade da vida humana. Pausem o vídeo, tenta fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Claramente aqui, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Gente, a única alternativa que tá escrito o quê? Reelaboração. Por quê? Porque o texto 1, ele descreve sobre a questão, a unicidade gira, a questão da cultura africana, né? A questão do balé. 7 bailarinas, centro de cena, mãos cruzadas, nananana, tudo nelas sugere transe. Está estabelecido um caráter volátil que passará no palco dali para frente. Mas engana-se quem pensa que vai assistir uma representação mimética dos cultos africanos. Aqui, no caso, é uma reelaboração, né? Olha só a diferença do balé. Não é um balé, é uma reelaboração de uma dança, né? É interessante, né? Porque isso vem moldando, né? Modificando as coisas, né? Não é um balé clássico com aquelas danças clássicas, não, ó. O diálogo estabelece com religião africana, sintetizando uma descrição na imagem, um espetáculo de dança. A gente vê claramente aqui uma dança diferente, uma dança modificada, tá? Então, por que nós outros? Não é crítica, não é representação contemporânea, tá? Vai muito além do que isso, né? Nem irônica, nem oposição. A gente tem uma nova concepção de dança. Ó, o que é uma reelaboração? Algo reelaborado, algo novo, né? Modificado, né? Que vai trazer aí o que já foi elaborado com uma visão diferente, tá? Por esse motivo aqui, claramente, vai ser a letra C, tá? Uma reelaboração, uma nova dança, né? Olha que interessante, né? Estética erudita, de práticas religiosas populares, né? Que tem tudo a ver com a questão do movimento, desse movimento cultural, tá bom? Por esse motivo, a correta alternativa C. Beleza. Agora, vamos para a questão 35. Questão 35 descreve pra gente
Perdão a tosse, gente. O seguinte, a indústria do esporte eletrônico é um mercado que está crescendo em um ritmo mais rápido do que a economia mundial. Sua popularidade cresceu muito e no Brasil não é diferente. De acordo com os dados de uma pesquisa, mais de 64% dos brasileiros que jogavam videogame já ouviram falar de esporte eletrônico. No entanto, o que chama a atenção é o crescimento superior 10% do público praticante comparado ao ano anterior, que subiu 44,7% para 55,4%. Trata-se de um percentual expressivo, já que o Brasil está no topo 3 dentre os países que têm maior número de espectadores de esporte eletrônico no mundo. Comparado ao ano anterior, em 2020, o Brasil teve um marco de crescimento de 20% na audiência. Mundo afora, a árdua dedicação de grandes gamers contribuiu para o conhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Aliada a outras 5 federações esportivas e suas desenvolvedoras de jogos, que direcionam um olhar mais atento ao assunto, permitindo dar o primeiro passo para concretizar, pela primeira vez na história dos jogos eletrônicos, um evento olímpico oficial. Interessante, né? E a pergunta é a seguinte: o texto em que o esporte eletrônico é apresentado no apresentado no texto demonstra o quê? A. Condição favorável à expansão dessa modalidade. B. Promoção dessa prática para jogadores profissionais. C. Posicionamento no processo de marketing. D. Favorecimento de fabricantes de jogos. Ou E. Modificação da audiência televisiva. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram sim, condição favorável à expansão dessa modalidade, tá? E o que a gente tem no texto? Vamos ler aqui, ó. Claramente a gente tem aqui, ó, a indústria do esporte eletrônico, o mercado que está crescendo mundial. A gente tem um crescimento de um mercado eletrônico, olha que interessante, né? E claro que não é de se estranhar, né, gente, com a evolução da tecnologia, né? Olha que interessante, a gente tem uma evolução disso. E ele vem descrevendo, né, de acordo com dados da pesquisa, mais de 64% dos brasileiros que jogam videogame já ouviram falar de esporte eletrônico, né? No entanto, chama a atenção que é um crescimento superior, enfim, ele traz pra gente um crescimento aí da questão dos esportes eletrônicos, né? O Brasil está no topo, espectadores, comparado no mundo afora, né? Tem até os gamers contribuiu para o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Então, olha que interessante, né? Aliados a outras 5 federações esportivas, né? Daqui a um tempo, é o que está acontecendo no mundo digital, né? O futebol televisivo está sendo... né? A gente está vendo que os gamers eletrônicos estão sendo alguns substituídos, enfim, né? Mas com o crescimento da tecnologia, a gente vê muitas coisas sendo substituídas. Não que foi substituído, claro, ainda tem o futebol, né, gente? No sentido, assim, que a gente pode perceber, né, as questões dos videogamers, né? Tem até, olha, um interessante, o Comitê Olímpico Internacional dos Gamers, enfim. Esse texto vem trazer essa inovação, tá? Ponto. Esse é o objetivo. A pergunta, ela quer saber, né, a questão do esporte eletrônico, ele é apresentado no texto, ele demonstra o quê? Gente, uma condição favorável para a expressão dessa modalidade, tá? A gente vê claramente espectadores, né, um reconhecimento olímpico, né, um público crescendo mais em relação a isso. Por isso, de cara, letra A, tá? Porque é uma condição favorável a isso, né? A gente não percebe crítica no texto, pelo contrário, uma expansão dessas modalidades da tecnologia, desses esportes eletrônicos, né, tecnológicos. Por que não são as outras, tá? A promoção dessa prática não faz sentido, não é somente isso, tá? Impulsionamento de marketing, tá? A gente pode ter essas outras contribuições, mas não é esse o objetivo. Ele quer saber, apresentado no texto, isso apresenta o quê? Né? O que é o principal disso? Por que não são as outras? O que é o principal? É só a promoção de práticas? Não, só o impulsionamento? Essas questões, essas outras alternativas, percebam que são complementares, né? O favorecimento, modificação da audiência, são todas as alternativas complementares. Tô até ficando rouca, ó. Mas ele quer saber o principal objetivo, né? O Enem é muito esperto, ele tem várias questões
mais parecidas, mas sempre a resposta certa é aquela mais completa, tá? Então isso já é dica também de pegadinha para vocês. Foque na mais completa, na que tem mais a ver com o comando e com o texto, a mais objetiva, que completa todas. Não é só promover, não é só impulsionar, tá vendo? Promover, funcionar, favorecer. Não é somente isso. O texto ele vem trazer o quê? O que é completo? Por que a letra A? Qual a alternativa mais completa? Uma condição favorável à expansão do quê? Dessa modalidade. Qual modalidade? Modalidade do quê? Do esporte eletrônico. Perceberam por que a letra A ela é mais completa? É muito mais além do que só promover, só impulsionar, só favorecer, só modificar. É uma condição favorável a tudo isso. Entenderam por que a letra A? Por esse motivo, porque ele vem trazendo dados que esse público está gostando, que está crescendo, que tem até um reconhecimento de Comitê Olímpico, por todos esses motivos. Por esse motivo, a mais completa aqui seria, de fato, né, a letra A, tá bom? Bom, espero que vocês também tenham entendido, né? Um abraço aí para vocês e parabéns a todos os professores, né? Hoje, no dia 15 de outubro aí, a todos os professores, a todos os profissionais, um abraço, os profissionais da educação que dedicam suas vidas para espalhar conhecimento, viu?